Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Base Firme. Aqui a gente conversa a respeito de todas as crenças que existem por aí e que não necessariamente são crenças que a gente precisa levar a sério. Eu sou Cláudia Amaral, mentora de empresárias que se recusam a escolher entre empresa e família. E hoje eu estou acompanhada da minha ilustre filha, Valquíria. Oiê, meu nome é Valquíria, eu sou arquiteta de formação, mas ceramista de vocação e trabalho com isso já faz 5 anos no meu ateliê chamado Val que Faz. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante e que ficou meio banalizado como uma coisa muito mágica. A gente vai falar sobre propósito. O que é o propósito, onde ele vive, o que ele come, como ele dorme, o que funciona, o que não funciona, para que serve. A gente vai tentar destrinchar aqui todo o nosso conhecimento a respeito desse assunto e a nossa opinião. Então, eu vou começar já perguntando para a Valquíria. Valquíria, você tem um propósito? Você sabe o que é um propósito? Eu entendo o propósito como o guia master do que você quer fazer. Então, o propósito é o que te alinha nas suas decisões, no caso a gente está falando sobre dentro da empresa, né, sobre empreendedorismo, as suas decisões dentro da empresa para onde você quer chegar. Mas ele é mais grandioso do que simplesmente um plano, ele é um conjunto também das suas morais, das suas éticas, da sua cultura, é um conjunto geral de tudo que guia cada passo da sua empresa. E você, o que é propósito para você? Acho que propósito é muito parecido com o que você está falando, mas ele muitas vezes não está claro na mente da pessoa. Sim. Independente de estar claro ou não na mente da pessoa, o propósito existe. A pessoa sempre tem um objetivo de vida, mesmo que não saiba verbalizar isso. E qual que é o seu objetivo de vida? Ser feliz, ou ter uma família, ou ser milionária, ou seja lá o que for, a pessoa sempre tem um norte principal que vai guiar tudo que ela faz. E eu acho que o que acontece é que as pessoas ficam procurando nomear com muita clareza o propósito e termina indo na onda dos outros, se identificando. Tem pessoas que têm propósitos muito lindos, bem falados, bem escritos, e termina influenciando uma pessoa que ainda não tem isso com muita clareza para si mesmo. Mas com certeza a pessoa tem aquilo dentro de si. Então eu acho que aqui a gente poderia conversar a respeito de como identificar o próprio propósito, entendeu? Mas isso é no pessoal ou também no empresarial? Eu acho que é quase que uma coisa só. Tá. O seu propósito de vida dificilmente foge do seu propósito quando você é uma empresária. Mesmo porque, você pensa bem, o propósito de vida de uma pessoa que está no concurso público, que é um funcionário público, a pessoa tem um propósito, ter a estabilidade de um serviço público, né? Ou de um CLT, ou seja lá do que for. Então, o propósito da empresária, ele é muito amarrado com ter a empresa, porque é uma pessoa só. Todas essas facetas, né? A empresária, a mãe, a esposa, a mulher, tudo que está ali dentro é uma coisa só. Por isso que eu acho tão complicado se espelhar no propósito dos outros, porque é genérico, né? É genérico demais. Você tem que olhar para si e entender o que você quer para a vida. Eu lembro que quando eu era muito criança, e as pessoas sempre perguntavam assim, né? Cláudia, o que você quer ser quando crescer? Você conhece essa história, né? E eu sempre respondia, eu quero ser feliz. Você vê, se alguém me perguntasse o que era aquilo, eu jamais diria que era um propósito, mas era. E por incrível que pareça, durante todas as escolhas que eu fiz na minha vida, meu interesse sempre foi ser feliz, né? Mas Cláudia, isso é muito aberto. Tá, mas para mim foi importante. E realmente tudo que eu fui fazendo ao longo da vida foi me levando para a felicidade. E eu me considero uma pessoa feliz. Não digo que não tenho problemas, que não tenho dias ruins, que não tenho tristezas. Isso não quer dizer ser feliz, né? Exatamente, mas as minhas escolhas gerais me levam para a felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito: entre ser gentil e ter razão, prefira ser gentil, né? Então, entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Fica você com a sua razão, eu fico eu com a minha,
segue você sua vida, eu sigo eu com a minha. E você já identifica um propósito de vida, um propósito da empresa, compartilha comigo essa ideia de que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente segue por um propósito? Sim, eu acho que é algo que a gente não vem tão facilmente o racional, né? É algo que você precisa de dedicação para olhar para si mesmo, para entender o que você realmente gostaria. Não é algo que vem naturalmente no nosso racional. Precisa ser algo que precisa de reflexão, precisa pausar e pensar nisso. E muitas vezes não é algo que é necessário ser pensado, né? Aí é que tá. Porque você falou duas coisas muito importantes. A primeira, que não é algo que venha muito no racional, mas provavelmente e possivelmente está lá, embutido na sua mente. E a segunda, não necessariamente você precisa descobrir, realmente. Mas você não precisa se forçar, qual que é o meu propósito de vida, eu preciso descobrir isso esse fim de semana. Não, e eu acho que quando você coloca dessa maneira também, é quando você acaba caindo nos genéricos. Porque você fala que você tem que fazer alguma coisa que não necessariamente faz sentido pra você, e você fica naquele caroço de angu que você não sabe o que é. Então, é uma coisa que eu acho que faz muito sentido quando você se torna empreendedor, principalmente quando você se torna empreendedor querendo crescer e agregar outras pessoas no seu espaço. Então, eu sinto que eu estou num momento em que começa a fazer mais sentido de eu ter um propósito esclarecido. Porque o propósito eu sempre tive, mas esclarecido... Qual é o seu propósito, esse propósito que você sempre teve? Nesse momento, para empreender, eu sinto que no meu caso, eu preciso voltar um pouco no propósito do empreendedorismo em si. Né? Quando eu me formei e eu entrei para o mercado de trabalho, eu fiquei muito pouco tempo no mercado de trabalho tradicional, né? Eu tive 3 empregos, e todos eles por muito pouco tempo. Mas foi algo que eu percebi que não era muito pra mim. Eu não gosto muito de ser mandada. Você acha que você teve essa percepção porque você veio de um lar que seus pais eram empreendedores, então você conhecia um outro lado? Né? Eu acho que essa possibilidade sempre existiu. Entendeu? Não era porque muitas algo... vezes a pessoa tá triste no CLT, mas não sabe exatamente por quê e não tem a perspectiva porque não conhece ninguém que empreenda. Né? Até pode pensar do tipo, ai, nossa, eu queria ser minha própria chefe. Mas não enxerga como fazer isso, né? E eu acho que eu tive essa facilidade de poder enxergar o como, porque eu tinha, assim, essa vivência com vocês. Mas de saber que não é fácil, que não é difícil, que é só um trabalho como outro qualquer, né? É um trabalho que você leva um pouco mais pra casa, mas que você tem liberdades, tem ônus e bônus como qualquer outra coisa na vida. Ônus como qualquer coisa. E o que eu vi nesse tempo trabalhando no mercado é que não era pra mim. Não era algo que eu gostava. Eu não gostava das horas. Eu sou uma pessoa que fisicamente eu me canso muito rápido. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Eu não tenho uma alta dose de endorfina no meu corpo, não rola. A energia é baixa. Né? Eu sou... Cada um. Exato. Então eu percebia que... E aí eu vou até dar um parênteses aqui, né? Muito íntimo, mas a Valquíria, quando ela era pequenininha, festinha de aniversário de amiguinhos, 5 anos, 4 anos, aquela criança que não... Normalmente a criança de 4, 5 anos chora pra ir embora das festinhas e não sei o quê. E a Valquíria chegava uma hora, olhava pra gente e falava assim, quero ir embora. A gente simplesmente falava, tá bom, pegava ela e ia embora. Então a energia dela acabava, a gente não ficava forçando ali, a gente ia embora, a gente sempre respeitou muito isso. Tava falando disso hoje com a minha professora de Pilates. Ela falou que ela acabou saindo no final de semana, que ela não queria sair, mas as amigas dela fizeram chantagem emocional, e daí ela saiu com elas e ficou fora de casa até tipo 4 horas da manhã. Porque ela é inimiga do fim. E eu falei assim, gente, eu sou a melhor... Ela é inimiga do fim? Eu também sou amiga do fim. Eu sou a melhor amiga do fim. Eu saí com uma das minhas melhores amigas que eu não via faz tempo, na semana passada. Tava dando 9 horas da noite, a gente tava num restaurante super tranquilo e eu tava assim, ó. Morrendo de sono. Querendo minha cama, querendo minha gata. Querendo vir pra casa. Eu acho que isso também... é uma maneira de identificar o próprio propósito. Sim, eu sei o que eu quero e eu faço o que eu quero. É o tal do autoconhecimento, né? Se você sabe que você não tem energia suficiente, que chega um determinado momento do rolê, você tá cansada, por que se forçar a agradar os outros contra si mesma? Não tem sentido. E isso entra também no propósito.
no propósito de vida e no propósito da empresa, que para mim é uma coisa misturada. Então, o propósito, ele é quase que a personificação de todos os seus desejos mais profundos, do que você quer ser quando crescer, né? O que você quer ser daqui a 10 anos? Como você quer que a sua vida esteja daqui a 10 anos, né? E a partir dessa análise de como você deseja que a sua vida esteja daqui a 10 anos, é o que você vai começar a fazer hoje e não é relacionado com o desejo do outro. Eu teve um episódio que eu fiz com a Elia, que a gente estava falando de que uma pessoa pode querer uma Porsche e uma pessoa pode querer um T-Cross. E tá tudo bem querer o T-Cross ou a Porsche, é só a dedicação, as escolhas que te levem para Porsche, para T-Cross, para uma mansão e uma casa de 2 quartos. Eu ouvi esse episódio de vocês, que vocês estavam falando a diferença de ambição e ganância. Isso. E eu concordo que existe uma diferença entre ambição e ganância, mas diferente do que a Elia pontuou, de ser, tipo, mais do que você precisa. Eu acho que ganância é o que a gente já conversou em outros momentos, da relação de a qualquer custo, inclusive a custo do outro. Então, mas inclusive lá eu falei, você pode querer o que quiser, contanto que você não faça mal pro amiguinho. Exato, mas você disse que você acredita que é a mesma coisa. O título é ambição ou ganância. E na minha percepção, a ganância é quando entra a maldade. O desrespeito, a maldade. Entra o desquerer do outro. Entra você se colocar acima, né? O meu desejo é maior do que o desejo do outro. Isso eu concordo também, porque eu acho que o que a gente não pode é permitir que o outro diga que eu sou gananciosa. Não. Eu quero muito, eu quero. Não, só por querer não existe Exatamente. Isso. A gente acaba achando muitas vezes, principalmente mulher, né? Que quer muito, pronto, já é gananciosa. Já é gananciosa. Mas eu acredito que se você quer muito e você tá fazendo tudo dentro das legalidades, dentro do moral, do ético, respeitando as pessoas ao seu redor, sem pisar em ninguém... Seja gananciosa o quanto for. À vontade. Exatamente. Mas aí não é ganancioso, né? Qual é a palavra? Ambiciosa? É ambiciosa. Na minha percepção. É porque... O que eu quis ali... Quando se coloca... Quando as outras pessoas falam que é ganancioso, daí não. Mas o ser realmente ganancioso, se observar ser ganancioso, seria no momento de desrespeito. Eu acho que o muito importante é que você não ouça o outro. Se o outro falar pra você assim, mas você quer uma coisa muito grande, isso é ganância. Não. Se você tá dentro dos seus limites morais, dos limites morais da sociedade, se você não tá fazendo mal pra ninguém e a pessoa diz que você é gananciosa, entra por um ouvido, sai pelo outro e tá tudo bem. Eu acho que é muito nesse ponto de não dar atenção pro outro se você tá fazendo o seu. Foca no seu e vai embora, não importa. E aí entra a questão do propósito, porque se você ficar com o propósito de de ter uma mansão de 8 quartos, 8 suítes, piscina e não sei o quê, e alguém virar para você e falar, mas isso é ganância, e você der atenção para essa pessoa que está falando de fora, está dando uma opinião a respeito de você, entra por um ouvido e sai pelo outro, não importa. Agora, quando você está ali batalhando pelo seu, e você percebe que tem que fazer uma escolha entre prejudicar alguém e alcançar os seus objetivos, e você prefere prejudicar do que alcançar, você está errada. Você tem que não prejudicar ninguém para alcançar os seus objetivos. Tem que achar um outro caminho para não prejudicar ninguém. Né? Mas eu queria muito tirar o nome de ganância, porque ganância, dificilmente você fala, eu sou gananciosa. Sim. São os outros que falam. E a gente não tem que dar atenção pro que o outro fala. Só se for sua família que você confia. Você confia. Tá. Não tô dizendo sua família livre e espontânea, assim, porque família também não é tudo de bom, não. Família que você confia, família que tá ali no dia a dia com você, que te conhece, que te acompanha, que sabe o que você tá fazendo, que sabe sua moral, que sabe que aquilo que pode estar parecendo pro outro uma coisa exagerada, na verdade não é parte do caminho. Aí eu concordo, mas a opinião alheia tem que ser muito filtrada, porque senão mexe com o seu propósito e você começa a fugir do seu caminho, porque o propósito ele é um norte. E se você fica desviando para muitas plaquinhas de desvio, você termina não chegando no seu objetivo. E o seu objetivo é seu. É seu, único e exclusivamente seu. E para alcançar o seu objetivo,
único, exclusivamente seu, você precisa saber e ter muita convicção, muita certeza, muita clareza. Só que, e quando não tem essa clareza, como que a gente faz? Daí é um exercício, né? Você precisa primeiro saber para que você precisa desse propósito. Que muitas vezes eu acho que você não precisa, né? Se você tá só seguindo com a vida, precisa. Mas eu acho que é interessante ter momentos de reflexão. Isso sempre. Isso. Você precisa sentar, parar, pensar. E uma coisa que a gente já conversou sobre também em outros momentos é que o propósito também não é uma coisa fixa, cravada em pedra pro resto da vida. Não. Mas você tem que ter a noção de que as suas morais, sua ética, tarará, provavelmente são alguma coisa mais cravada em pedra. E elas fazem parte do seu propósito. Agora, eu acho que o propósito em si, quando você não o tem, você tem outras coisas. Você tem sua cultura, você tem sua missão, você tem suas visões, seus valores, que vão formulando com o passar do tempo esse propósito. E com isso, você já tem um bom caminho para se seguir e você vai formulando o propósito com o passar do tempo também. Não precisa ser uma coisa do dia para noite. Não precisa ser algo que você... Eu falei dos momentos de reflexão, mas não precisa ser um momento de reflexão que você senta não. e você fala, vou ficar 10 horas aqui até esse propósito sair no papel. Eu vou falar sobre momentos de reflexão como mãe. Esses dias o meu caçula fez uma coisa que, no contexto geral, não era bom, né? Ele, como um adulto funcional no futuro, se ele mantiver esse comportamento, não é bacana, né? Não é bacana. Na hora, ele falou, eu falei, tá. Mas eu parei, eu refleti e eu pensei assim, isso não é bacana para o futuro do meu filho. Sentei meu filho e falei assim, João, isso que você fez, se transformar num hábito, não é bom. Porque enquanto você é adolescente, é super aceitável, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas você já é quase um jovem adulto. Você precisa começar a se comportar e escolher comportamentos de um adulto. Então, melhora isso. E foi a partir de um momento de reflexão. Foi a partir de um momento em que eu sentei, porque isso eu faço e eu aconselho a qualquer pessoa a fazer, durante o dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, zero coisa para fazer, sem celular, sem livro, sem música. Eu acho que o fator sem celular é muito importante. A gente esquece de deixar o cérebro no ócio, né? Eu não. Eu criei esse hábito de parar e ficar moscando mesmo. E é impressionante como isso gera um monte de ideia não é ideia mirabolante, não é isso. É realmente dar uma limpada impressionante. Mas a Valquíria começou a falar sobre o propósito dela e a gente terminou enraizando em outros assuntos. Justo. Você se lembra o que ia falar? Sim. Que foi a relação de que eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho tradicional e eu não me encontrei ali. Não era algo que eu gostava, eu também não tive chefes tão bons assim. E nisso, eu percebi que não era, além da questão da minha energia ser muito baixa, não era algo que eu ia gostar. Trabalhar necessariamente 44 horas semanais, das 8 da manhã às 6 da tarde. E é curioso que não é que você não quer trabalhar não quer trabalhar muito. Não. Você pode trabalhar 60 horas, você pode trabalhar 40 horas, você pode Inclusive, trabalhar... hoje em dia, eu acho que eu trabalho mais do que eu trabalhava naquela época. Mas não é não é a quantidade de horas, Não, né? é o tipo de dedicação, a maneira que é exigida da gente. E naquele momento, e um pouco depois também, eu cheguei a tentar empreender com o ateliê de cerâmica, antes lá em 2022, e acabou não dando certo por N motivos, se tornou uma experiência relativamente pesada. Tinha muita coisa dando errado no ateliê, é um começo de empresa, muita coisa dá errado. Só que, ao mesmo tempo, era para ser um começo de uma empresa de algo que eu gostava de fazer, que era a cerâmica. Só que, então, eu teria algo que eu gosto de fazer, que é a cerâmica, e as coisas de empresa normal, administrativo, contas e tudo mais, que seriam meio que o contraponto. Então, eu teria um pouco de diversão, um pouco de tranquilidade aqui, e um pouco de seriedade e responsabilidade aqui. Só que na parte da cerâmica, estava dando tudo errado, tinha muitos testes para serem feitos no começo de uma empresa criativa e de produção,
Você tem muitos testes a serem feitos e eles deram muito errado por muito tempo. Né? Durante quase um ano eu fiz testes de prato, xícara, caneca, esmalte, queima e tudo dando errado por muito tempo. Então foi muito frustrante em todos os lados. Eu não tinha nenhum equilíbrio ali no escape. E daí eu fechei o ateliê naquele momento, voltei para o mercado de trabalho e surgiu a oportunidade ali em meados do ano passado de voltar para a cerâmica. Só que dessa vez, uma coisa que eu coloquei na minha mente, que é parte do meu propósito atualmente, é que eu queria que fosse alguma coisa leve. Eu não queria que fosse uma coisa pesada. Eu não queria que fosse um sacrifício. Um trabalho... Eu acho que qualquer empresa... Existe uma fase de sacrifício. Lógico, mas não é essa a questão. Não pode ser um sacrifício eterno, né? E nem só. Eu tô com uma mentorada que falou: não, mas trabalhar tem que ser sacrifício. Eu falei: não, para. Que daí eu já vejo que o palavra trabalho vem de uma ferramenta de tortura, né? É uma ferramenta feiaça, nem pesquisa. Tá. Que vem daí, o trabalhar vem dessa ferramenta de tortura. Então, trabalhar, a palavra vem muito de algo torturante, né? Vem muito de algo sacrificial, vem algo de muito pesado e ruim. Então, não era isso que eu queria. Eu queria que... Porque não tem jeito, eu vou ter que trabalhar. Ah, tem. Né? Não tem. Eu adoraria ser herdeira. Minha mãe não me deu essa possibilidade. Não. É uma sacanagem. Acho que não daria. Não. Então, adoraria, mas não é o caso. Então, eu teria que trabalhar de alguma maneira. Eu tenho que trazer dinheiro para minha casa de alguma maneira. Então, eu vejo que hoje, atualmente, na empresa que eu criei nesse momento, um dos meus focos é leveza. Certo. Um dos meus propósitos, né, que é a palavra que a gente está buscando aqui hoje, é leveza. Eu quero algo tranquilo, que eu consiga manter para o resto da minha vida. Porque a maneira do mercado de trabalho tradicional que eu experienciei não era algo sustentável para mim. Eu não via futuro naquilo. Era algo realmente sofrido para mim. É muito curioso você falar sobre isso, porque uma coisa que eu percebo muito nas empresárias, e eu normalmente atendo empresárias não tão jovens quanto você, com pelo menos 10 anos a mais que você, 40 anos para mais, assim, 35, 40 anos, porque já tem uma experiência um pouco maior. E a grande dificuldade hoje com o empreendedorismo é realmente a mão de obra, né? Então as empresas elas não estão conseguindo crescer por falta de mão de obra. E eu faço uma reflexão, eu não tive problema com mão de obra quando eu tive empresa, eu tive 50 funcionários e nunca tive esse tipo de problema. A gente sempre teve muita facilidade para contratar, as pessoas ficavam com a gente por muitos e muitos anos. E eu fico muito me perguntando por que essa geração nova está com tanta dificuldade de se adaptar às regras. E é muito fácil identificar por que esses jovens estão com dificuldade de se adaptar às regras. Você diz os funcionários? Os funcionários, porque as regras são muito ruins para os funcionários. E é por incrível que pareça, quando eu tinha empresa com 50 funcionários, por mais que tivesse muita regra, as regras trabalhistas estão ali, elas não podem ser esquecidas, a gente tem que ficar embaixo desse chapeuzinho, não tem jeito. Mas as regras da empresa, elas eram muito claras, elas eram muito justas e só ficava quem aceitava. Uhum. Então, a pessoa que não se adaptava às regras imediatamente, ali nos 3 meses de experiência, elas já saíam. Mas nós tínhamos, mesmo sem saber o nome, mas nós tínhamos o propósito de ter um ambiente de trabalho muito saudável, muito agradável, que todo mundo se gostasse. Não se gostasse de... Não, mas se respeitar. Não precisa ir pro bar depois, não, né? Mas lá dentro... E eles iam muito. Mas não isso. Isso é uma segunda etapa que não interessa para a empresa. Mas é importante que as pessoas que estão no ambiente de trabalho, que precisam trocar informações, se respeitem. Que uma pessoa... Eu peço alguma coisa para minha chefe, a minha chefe fale sim ou não, e eu não fique emburrado, não falo mal. Simplesmente entenda que aquilo faz parte da empresa. E eu tinha muito isso. E uma coisa que eu vejo hoje em dia, que o propósito, ele tem que abraçar a mão de obra que você vai ter. Porque se você não se preocupar com quem você está empregando,
Você não vai conseguir empregar ninguém, sua empresa não vai para lugar nenhum. E, infelizmente, eu acho que é algo que falta. Eu não acho que nós estamos conversando com empreendedoras de pequenas e médias empresas, né? Não acho que seja necessariamente esse o público problema. Eu também acho que não. Mas eu acho que acontece muito no mercado atualmente de existir esse desrespeito mesmo com o funcionário. Sempre existiu. É que eu acho que Quando eu entrei no mercado de trabalho, quem mais empregava era metalúrgica e banco. Tanto é que eram sindicatos muito fortes. E o pessoal não podia ir no banheiro. Entendeu? Eu entrei no mercado de trabalho, eu não tive essa experiência ruim. Eu já fui logo para o comércio, eu fui para a loja de shopping, não tive esse tipo de experiência. Eu sempre, sei lá, me dei muito bem nos trabalhos que eu tive. E como eu sempre fui muito bem respeitada nos trabalhos que eu tive, eu achei sempre que era muito natural tratar bem o próximo, né? E não é, infelizmente. E eu acho que algumas das diferenças são, tipo, lógico, existia isso naquela época e tinha acidente de trabalho e a pessoa ficava debilitada e tinha um monte de coisa de errada que podia acontecer, que nem ainda existe hoje em dia. O que eu sinto que hoje em dia acontece também é que existe, por causa principalmente das redes sociais, uma exigência de postura da pessoa física funcionária constante. Então, ela tem que postar performance. Tem que postar no LinkedIn que adora a empresa. Tem que postar no Instagram foto do bombom que o chefe deu no Dia da Mulher. Sabe? Tem que ficar fazendo essa performance constante de satisfação sem ter realmente motivo de estar satisfeito. Porque a empresa não traz isso. Não trata o funcionário realmente de maneira justa, respeitosa, amigável, para isso ser natural, né? Aqui nós não estamos falando com esse tipo de patrão. Não. Nós não estamos falando com esse tipo de patroa. Não é isso que a gente cultiva aqui no Base Firme. Não é isso que eu cultivo na mentoria na mentoria base. Não é isso que você cultiva na Valkyr faz. O que nós cultivamos é que sejam sempre ambientes agradáveis. Que não eu tenho uma expressão que eu detesto, que é sextou. Então, da sexta-feira, às 5 horas da tarde, a pessoa sextou. A pessoa realmente passa a semana inteira sofrendo para ir para o fim de semana e viver? Não é justo. Você tem que ter uma vida agradável. Você passa muito tempo no trabalho para o seu trabalho ser um inferno. É 1/3 da vida, né? É muito. E o outro 1/3 é dormindo. Ou seja... E 1/3 que sobra para você tem que lavar, passar, cozinhar. Ter o transporte, porque a gente conta as 8 horas de trabalho que a gente está dentro da empresa, mas atualmente a gente sabe que pessoas perdem 2 horas para ir, 2 horas para voltar, naturalmente. Não dá. Pessoal de São Paulo, a gente tem o privilégio de estar aqui em São José dos Campos e o tempo de transporte é muito diferente. Mas também de ônibus. Transporte coletivo. O transporte coletivo daqui não é tudo isso. Então, o pessoal que depende de transporte coletivo ainda demora 1 hora para chegar no trabalho. Não é tão simples assim. Então, a gente esquece de colocar isso na ponta do lápis. E daí, nisso, eu falei 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já foram mais 4 horas. Você tem 4 horas de lazer num dia de semana. O que você faz isso? Você faz lavar, cocô, passar? Toma banho, faz janta e acabou. Então a pessoa termina. E aí justifica. Se o seu emprego é tão ruim, justifica você falar sextou. Sim. Porque afinal de contas você vai ter 4 horas no fim de semana em que você vai conseguir viver. Mas a gente tem que cultivar uma relação completamente diferente. E aí tem que entrar no seu propósito isso. Tem que cultivar uma relação completamente diferente entre empresa e empregado. Não pode exigir que o empregado vista a camisa. Eu lembro que na minha época, esse veste a camisa. Mas o que é vestir a camisa? Vestir a camisa não é uma coisa imposta pelo empregador. Vestir a camisa é o empregador dar condições suficientes de ambiente agradável, de respeito aos combinados, de pagar o salário. Eu tenho um bom exemplo. Ok, me diga. Eu trabalhei na Disney. Na Disney. Ai, minha filha é muito chique, tá? Minha filha trabalhou na Disney. Trabalhou mesmo na Disney. A gente foi lá para visitar a Valkyria na Disney. Eu tenho várias fotos, várias. É
Uma realização incrível. É um projeto de intercâmbio que a Disney tem para pessoas que estão na faculdade, que têm inglês fluente. Você consegue ir para lá, trabalhar nos parques, em hotéis, em diversos lugares diferentes dentro da empresa, dos parques da Disney, né? Não dentro da empresa de entretenimento como um todo. E foi uma experiência muito agradável. Aqui em casa nós somos muito fãs da Disney. Se você quiser saber para ir para Disney, fala com a gente que a gente manja tudo. E é engraçado que a gente já era muito fã, a gente já tinha ido 3 vezes nesse momento, foi 12, 15, 18. 12, 15, 18, aí você foi em 20. E daí a gente já tinha ido 3 vezes pra Disney, essa tava sendo a minha 4ª vez na Disney, né? Eu fui sozinha, porque eu tava indo a trabalho, depois meus pais me visitaram enquanto eu tava lá. E depois de trabalhar pra Disney, eu sou extremamente mais apaixonada pela Disney do que quando eu fui antes. O que é eu realmente vestir a camisa. Então, se eu fosse... E aí você tem que falar também que é a Disney Orlando, porque nós tivemos... Exato. E daí, quando eu fui pra lá, eu fui muito bem recebida como funcionária, e eu vi outros funcionários, porque eu estava indo como um intercâmbio. Então, tinha uma relação um pouco diferente, né? Eram apenas estudantes, eles tinham essa expectativa de que você ia ficar pouco tempo, mas você enxergava nos funcionários que já estavam lá que eram muito funcionários tempo, mesmo, né? que eles tinham também esse carinho pela Disney, porque era um treinamento extremamente completo. Você tinha todos os canais de comunicação, era com Canais seu chefe, de comunicação. com seus chefes e tudo mais. Você tinha muito claro quais eram os seus horários de trabalho e quais os seus benefícios, que não eram poucos. Você tinha uma quantidade absurda de desconto em qualquer loja da Disney. Você tinha desconto na compra de ingressos. Você tinha, se você precisasse comprar ingressos, você tinha ingresso gratuito para todos os parques. A gente tinha... Você conseguiu desconto nos hotéis da Disney pra gente? Consegui desconto nos hotéis para os meus pais que estavam indo para lá. Eram infinitos benefícios. Eu fui na época de Natal, então eu ganhei presentes de Natal que eram mais desconto ainda nas coisas que você tinha acesso. Você tinha acesso a coisas de muito privilégio, você era muito respeitado. O seu horário era literalmente, tipo, você chegava antes e tudo mais, e se arrumava, batia o ponto, começava o seu horário de trabalho. Bateu o ponto pra sair, acabou. O pessoal não falava mais com você de tipo, ai, mas pega tal coisa pra mim. Não existia isso. Você era mandado embora. E eles te chutavam pra ir pra casa. Né? Tudo bem que a gente tá dando um exemplo aqui muito radical. De uma... imensa, mas muito lucrativa. Então, ela tem muito cuidado com o funcionário, ela tem benefícios para o funcionário e mesmo assim ela consegue ter o lucro. E ela tinha benefícios para o funcionário, mas ela era extremamente exigente. Não era pouca coisa. Você vê? Então, na época que eu fui, eu não tinha tudo isso de tatuagens. Eu só tinha essa pequenininha aqui atrás. E uma coisa, na época que eu fui de final de 2019 e começo de 2020. Para quem não estiver vendo em vídeo, a Valquíria tem o braço esquerdo coberto de tatuagens, várias tatuagens pequenas. Eu tenho muitas tatuagens no braço esquerdo que eu fiz depois da Disney. Então, quando eu fui, eu só tinha uma pequena na parte de trás do meu cotovelo aqui no braço. E eu, durante todos os 2 meses que eu trabalhei lá, um pouquinho mais de 2 meses, eu usei sempre o uniforme com o casaco, porque eu precisava cobrir a minha tatuagem. Depois disso, depois da pandemia principalmente, eles liberaram um pouco mais algumas coisas de vestimenta, mas era tatuagem, piercing, barba. Eles eram muito exigentes com a imagem que você, como cast member, passava... Cast member é o funcionário da empresa. Você passava para... Membro funcionário, cast é... Cast é elenco, né? Elenco, membro do elenco, O título é cast member quando você trabalha na Disney. E lá você tinha que ter a imagem que você passava era a imagem da Disney. É a imagem da Disney. Então é uma imagem amigável, é uma imagem gentil, é uma imagem respeitosa, é uma imagem feliz. Então você é treinado para apontar para as coisas de uma maneira específica. Nada é solto. Tudo é extremamente pensado. Como você dá oi pro cliente, como você dá tchau, o que você pergunta para ele. É treinado, você não faz perguntas de sim ou não. Você não pergunta, você precisa de ajuda. Você pergunta, para quem que a gente tá comprando hoje? É para sua mãe? É para você? É um presente? Você tá querendo levar alguma coisa para sua casa? É tudo muito completinho. Eles eram extremamente exigentes nisso, mas eles davam muitos benefícios.
E o treinamento. E o treinamento, sim, consistente, não largava você lá, faz como eu quero. De maneira alguma, né? Eu acho que o primeiro ponto, quando você recebe um funcionário é o treinamento. Eu acho que eu trabalhei... a partir do treinamento que você consegue fazer as exigências e aí você consegue trazer os benefícios. Eu acho que eu trabalhei lá por 10 semanas. Foi pouco tempo. Mas dessas 10 semanas, as 2 primeiras foi única e exclusivamente treinamento. E é muito curioso você falar isso, porque da vez anterior que nós tínhamos ido, em 2018, eu fui num brinquedo e eu passei muito mal. Eu passei muito mal, assim, muito mal. Era um brinquedo de gravidade... De simulação de gravidade, né? E daí dá uns trecos mesmo. Deu um treco. Tanto é que a gente... É um brinquedo com 2 níveis, né? A gente tinha ido no primeiro, tinha ficado tudo bem. No segundo, eu passei muito mal. Eu realmente fui pra Nárnia e não queria voltar. E a Valquíria, que era quem falava inglês bem naquela época, o João ainda era muito pequeno e eu e o Demetrios, a gente só arranha. Apesar que a gente se vira bem. Vocês estão bem. A gente se vira bem. Mas a gente se vira, a gente ainda não fala inglês que nem eles. Eles falam inglês como nativos. E aí ela falou assim, ela foi até uma barraquinha e falou, você tem alguma coisa para eu dar para minha mãe? Porque ela tá passando mal? A barraquinha do lado do brinquedo. A pessoa já estava acostumada, provavelmente. Vendo eu deitada lá no banquinho. E a pessoa deu a Sprite, não foi? Foi uma Coca, eu acho. A pessoa Sprite, deu a bebida porque ia dar um gás em mim, mas eu terminei indo para enfermaria e ali nós ficamos, a gente ainda não conhecia toda essas regras da Disney, mas nós ficamos encantados de a gente estar passando por um problema e a Disney simplesmente não perguntar nada. A gente pode fazer um episódio inteirinho só de casos da Disney, porque uma coisa que eu tenho... Vamos fazer? Faço. Então, espera, a gente vai parar de falar de Disney agora e a gente vai fazer um episódio inteiro só de Disney, porque eu tenho muita história para contar. Foi 6 vezes para Disney, eu já fui 5 vezes para Disney. Eu já fui 6 vezes também. Eu fui 6 vezes também. Eu fui 6 vezes também. Então, assim, a gente tem muita experiência. Mas vamos voltar pro propósito e a gente faz um episódio de Disney, porque é muito bom. A gente faz um episódio de Disney, é um bom tema. É um ótimo tema, porque tem muito a ver com empresa, tem muito a ver com tudo isso. Só que também é aquilo, né? Tem muito a ver com empresa num patamar bem diferente. A Disney é uma empresa multinacional que a gente tem que sempre levar em consideração que ela tem recursos que nós muitas vezes não tem. Só que a gente tem que estar proporcionalmente tão bem quanto. Então, prestar atenção nos nossos recursos. Eu não concordo com isso, porque o meu primeiro emprego foi no McDonald's, que também é uma gigante e ela é muito padronizada. Ela tem um nível de exigência tinha, né? Hoje em dia eu frequento pouco o McDonald's, eu não sei como é que está hoje. Mas quando eu trabalhei lá em 1988, eu entrei no McDonald's em 1988, eu tinha 17 anos, era tudo muito certinho. E isso me transformou, ou melhor, me formou como empresária, como profissional. Meu marido também, a gente se conheceu no McDonald's. A gente se conheceu trabalhando no McDonald's. E isso nos formou como profissionais e como empresários. Quando nós abrimos a empresa, a primeira empresa a gente abriu muito pensando em como nós tínhamos sido no comércio de roupas, que a gente trabalhou em shopping de roupa. Aí essa primeira empresa quebrou, ela não foi bem, ela parou. E depois a gente abriu uma segunda empresa de locação de multifuncionais e impressoras, era B2B, empresa para empresa. Business to business. Tá vendo? Meu inglês é macarrônico, ela manja dos Paranauê. E aí, nessa segunda empresa, a gente falou, não, vamos colocar em prática tudo o que a gente aprendeu. E colocamos em prática tudo o que aprendemos. E foi o que realmente fez a empresa deslanchar. Então, hoje, eu acredito piamente que existem algumas bases que são muito importantes. Por isso que a mentoria se chama base, né? Porque eu acho que se você faz uma base bem sólida, você consegue crescer. Então, você tem que ter uma comunicação muito bem feita, você tem que ter regras muito claras, você tem que ter um treinamento constante, frequente, recorrente. Ai, falou 2 vezes, falou 3 vezes, falou 50 vezes, falou 100 vezes. Tem que falar. Tem que repetir, as pessoas têm que entender
que aquilo é o que se faz na sua empresa. Você achar que, porque são adultos, tem que saber, não sabem e não tem que saber. A empresa é sua. Se você não pensar na sua empresa, ninguém vai pensar. Então você tem que Com pensar certeza. não apenas no dia a dia, como também para onde essa empresa vai. E é aqui que fica muito claro a necessidade de você, sempre que tiver uma pausa, pensar no Refletir. propósito, refletir a respeito do propósito, não é? Se você reflete por um tempinho, ele já vem. Talvez você não consiga colocar em palavras tão cedo, mas você vai... O sentido da coisa você vai ter, né? E daí você precisa em algum momento colocar em palavras para você conseguir compartilhar esse propósito para outras pessoas, para fazer sua empresa crescer. Mas num primeiro momento, só de refletir e já ter um sentimento de para onde você tem que ir, já é um bom começo. Daí vai parando de tempos em tempos. Quando eu sou uma pessoa que eu não gosto muito da parte administrativa da minha empresa. Eu sei que é necessário, eu a faço com carinho e atenção, mas eu sei que a partir do momento que eu conseguir terceirizar essa parte, eu delego. Contratar uma secretária. Isso. Mas, nesse momento, eu me organizei para ter um momento semanal de administrativo. E nesse momento semanal de administrativo é quando eu faço esse tipo de reflexão. Quando eu posso parar e pensar sobre... que legal, porque você tá de uma maneira ou de outra vendo números, vendo e eu tô pensando na minha alguma coisa de empresa. resultado. Sim, porque o meu trabalho... É um momento muito bom. O meu trabalho regular, né, o mais demandante é muito braçal. Né? Eu ou estou fazendo coisas de cerâmica, que é literalmente braçal, ou eu estou dando aula, que daí é um braçal cerebral, né, que eu tenho que ficar prestando muita atenção no que minhas alunas estão fazendo. E isso não dá muita margem para pensar na morte da bezerra. Você precisa, ali eu preciso estar muito focado no que eu estou fazendo. E na parte administrativa, eu consigo ter uma visão mais macro da minha empresa e, consequentemente, pensar mais na missão, visão, valores, propósito, cultura e tudo mais. Tudo que envolve... Pensar na empresa como entidade, né? Tudo que envolve a parte mais filosófica mesmo da empresa acaba entrando nesse momento. Eu gosto muito de pensar na empresa como uma entidade separada, porque assim como nós temos uma identidade, uma personalidade, gostos, desejos, defeitos, a empresa também vai ter. E se você não para pensar em como a empresa é, para onde a empresa vai, o que a empresa vai ser quando crescer, você está fazendo o que lá? Só trabalhando, né? E não é o objetivo, nunca vai ser o objetivo de uma empresa. Quando você é empresária, seu objetivo não é só trabalhar, sempre é algo mais. Você tem que saber qual que é esse seu algo mais, certo? Sim. O meu... Porque se fosse só trabalhar também com cerâmica, existem outros ateliês por aí. Eu poderia muito bem procurar emprego como ceramista. Eu poderia... E isso é uma coisa que em algum momento eu gostaria de ter. Ser estagiária, que não é estagiária que chama, assistente mesmo, de um ateliê grande internacional, por exemplo. Existem esse tipo de intercâmbio que você fica 6 meses sendo auxiliar num ateliê grande. Isso é uma coisa que eu tenho interesse. Muito legal. Mas não é algo que... Por 6 meses. Eu tenho interesse por 6 meses. Não é algo que eu quero ser funcionária de alguém para fazer os processos criativos de outra pessoa. É a mesma coisa que você fez na Disney e você gostaria de fazer num... Mais ou menos, sim. Né? É um estágio, é um aprendizado, é um momento que você chega lá, a pessoa sabendo que você vai embora. Sim. Né? Eu acho que o grande resumo aqui do que a gente falou é que o propósito é algo necessário, é algo que precisa acontecer principalmente no crescimento da sua empresa, mas não é algo que precisa ser do dia para a noite, e sim uma reflexão semanal, constante, que vai acontecendo aos poucos, até o momento que você realmente consegue colocar ele no papel, consegue disseminar, mas não para por aí. Você não disseminou ele e esquece. Não. Isso. Coloca na parede e não olha mais. Não. É algo que tem que colocar na parede, ser olhado com frequência, e daí se um dia você não gostou de uma vírgula... Por que não gostou da vírgula? O que aconteceu de diferente nesses últimos tempos que aquela vírgula começou a me incomodar? Começa a refletir de novo. Na verdade, acho que mantém a reflexão, né? Manter a reflexão sempre. Porque não adianta, nada é imutável. Tudo muda, tudo. Você está ouvindo esse podcast hoje, é possível que daqui a um ano, quando eu ouvi-lo novamente, eu vou ter mudado de ideia e talvez a gente faça de novo um outro podcast falando sobre propósito, justamente porque as coisas mudaram. Sim. E não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum. Você falou de mudar e a gente está chegando hoje, no dia da gravação, a gente está chegando na reta final do Big Brother. Eu acho que amanhã é a final.
E daí, você tem um dizer padrão do Big Brother, é assim, eu torço pra tal pessoa, mas a minha opinião tem validade de, tipo, meia hora, porque as pessoas mudam absurdamente de um dia pra noite dentro do Big Brother. Minha opinião tem meia hora de validade. Tem que deixar bem claro, essa opinião aqui tem um prazo de tanto tempo. E eu acho que porque pode mudar. O meu resumo para o episódio de hoje é especialmente para nossas mentes femininas. Por quê? Porque nós achamos que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que tomar as decisões e manter a decisão, que a gente não pode errar. A gente pode errar, a gente pode mudar de ideia, a gente pode evoluir, a gente pode voltar, a gente pode achar que era isso e não era. Tudo bem, então eu volto e vou para outro caminho. Zero problema. A gente tem que trazer muito mais flexibilidade para o raciocínio, para aceitação feminina, do que simplesmente sermos perfeitinhas e a gente não erra nunca. Eu gosto muito do conceito de que o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você vai se insistir no erro e ficar se forçando numa coisa que você não gosta, ou você vai recomeçar e poder ter alguma coisa que você gosta no mesmo período de tempo. Pronto. Por isso eu gosto também muito dessa frase, mas para mim o tempo vai passar de qualquer jeito. Então vamos passar o tempo ralando, fazendo tudo que você quer, que você pode, indo para as cabeças e tentando, e errando, e fazendo de novo. Adoro. Mas vamos finalizar hoje. Foi muito bom receber a Valquíria. Vamos fazer muito mais vezes. Já temos aqui o próximo episódio vai ser sobre Disney, porque é um assunto que a gente gosta muito e eu tenho certeza que se você ainda não conhece a Disney, vale a pena conhecer. É impossível não conhecer a Disney. Tudo bem a física, mas conhece a empresa. Não. Conhece a magia. Conhecer o parque. Se você não conhece os parques da Disney em Orlando, vale a pena conhecer e a gente vai fazer um episódio para te dizer por que vale a pena. Onde a gente te encontra, Valquíria? Meu @ é Valquifaz, WALQUIFAZ, em todas as redes sociais. E lá você vê todo o cronograma de possíveis oficinas, cronograma de aulas e também o nosso lançamento de peças. Muito legal, são coisas muito lindas. Você pode me acompanhar nas redes também pelo @Cláudia, a mentora. E te convido também a seguir as redes da Spotify e YouTube do nosso podcast Base Firme. Se você ficou até aqui, faça um comentário no Spotify com o emoji do ratinho pra gente falar na semana que vem sobre a Disney. Adorei. Tchau.